Vou fazer uma leitura aqui. Lucas 21, a partir do verso 28, para nós entender esta mensagem. Aqui sobre o Sermão da Montanha, a volta do Filho do Homem. Começaria no versículo 25, mas eu vou adiantar um pouquinho, a partir do 28, para nós ganhar tempo. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está o verão, perto está a vinda do Senhor. Assim também, vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. O reino de Deus é o mistério da palavra, é um mistério que nós temos que discernir o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração a partir do momento que a figueira brotou, tá? A geração começa na figueira em 48. Esse é o marco, é o mujón, acá no Paraguai, em espanhol, para nós termos uma referência. É daqui até aqui. É o Senhor que disse. E quando verdes, em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e passará a terra, mas minhas palavras não há de passar. Olha, categoricamente, isso está escrito lá em Marcos 13, 28, a partir do 27 pode ler, até o 31. Está escrito lá em Mateus 24, 32 a 35, a mesma coisinha que estou lendo aqui. Uma confirmação da vinda do Senhor. A parábola da figueira. Então, olha só, isso é muito forte. Então, nós sabemos que a figueira brotou em 1948. E ele disse, não passa essa geração sem que todos esses eventos aconteçam. E disse mais, passe o céu e passe a terra, repetindo, mas a minha palavra não vai passar. Irmãos, mundo, não temos dúvida disso. Muitos entre nós que estamos vivendo essa geração da vinda de Cristo não vão provar a morte. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. E aqueles que ficar, vai adentrar o sábado, depois do ano 30. Ou que seja depois do ano 40. E se for no tempo de Moisés, o ano 60. Mas é melhor estar pronto para o ano 29, para nós servir a Deus. Agora, pronto a partir de hoje, a partir de agora, né? Ele pode vir em 29, pode vir em 39, pode vir em 59, mas e se você ir amanhã e você não está preparado? E daí? Para muitos ele está vindo todo dia. Lá naquela cidadezinha que nós conhecemos, lá tem criança recém-nascido, tem criança de 10 anos, tem de 20, tem de 30, né? E aqueles que estão chegando nos 70 como eu, só temos que agradecer a Deus pela idade, pelos anos, pela saúde e muito mais pela graça revelada nos nossos corações, por saber esses mistérios. Tem muitas famílias, tem aí seus times de futebol, que eu acho que isso aí foi uma coisa que acontece, essas novelas, time e tudo que é entretenimento infantil, é para distrair o povo, para não entender este caminho glorioso.
Gente, vamos assumir, vamos ser o general da nossa casa, o general dos nossos filhos, o general da nossa família, o presidente, o rei da nossa família, para nós falar para eles. Eu já cheguei em casa que criança de 4, 5 anos sabe a vida de cada jogador do time que o pai é fã. Mas se fazer uma pergunta da palavra de Deus, não conhece nada. E ele disse, se vós cuida ter na palavra de Deus, nas escrituras, a vida eterna, examina ela, porque ela de mim testifica. Glória a Deus. Então, isso aqui, é um testamento. Se você saber o que teu pai deixou escrito nesse testamento, o que você tem aqui, dinheiro do mundo inteiro não pode comprar. Só para você saber que você é um multimilionário, e aqui nesse testamento tem 8.000 promessas em teu favor. Mas, como eu disse, às vezes nós não sabemos. E eu não estou falando aqui de religião, tá? Mas se você quiser o que eu indico para você, um caminho, com muita honra, com muito prazer, eu vou indicar o caminho da graça de Deus, para que não existe paz maior do que hoje eu tenho no meu coração. Eu já fui um homem ambicioso, trabalhar dia e noite, trabalhar 18 horas por dia, que trabalho ainda, graças a Deus, mas não tanto assim mais, e tenho uma paz hoje no meu coração que eu nunca tive, porque hoje o Senhor converteu meu coração. Eu achava que eu servia a Deus muitos anos, mas eu era um homem convencido e não era convertido. Hoje Deus me deu de entender que eu sou um homem semi-analfabeto, apenas consigo ler alguma coisa e escrever, mas Deus abriu a minha mente para entender o mistério da sua palavra. Glória a Deus por isso. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja Deus. Então essa mensagem da figueira é muito importante. Gente, ele foi categórico quando disse, quando brotardes a figueira eu volto. Não passa essa geração sem que todos esses eventos aconteçam. Gente, vamos abraçar isso. Vamos meditar. Vamos crer. Porque, olha, o homem que falou isso, está escrito lá em 24 de Mateus, e também está lá em Marcos 16, verso 16. Vou sair um pouquinho aqui só para explicar isso, para me apresentar para vocês o meu amigo, o meu irmão, o meu Redentor. Quando ele veio no mundo, ele veio como verdadeiro Deus e como verdadeiro homem. E ele ficou entre nós, próximo dos 32 anos, certo? E passando um pouco. E ele sempre justificou ser filho de Deus. E ele sempre disse também que ele veio para essa missão e que ele havia de padecer, de sofrer a morte, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Ele repetiu isso várias vezes com seus discípulos, com João, com Marcos, com Lucas, com Mateus, Pedro, Tiago e os demais, né? Todos ouviram isso. Tanto que um dia até Pedro contestou, vendo tudo aquilo que ele fazia, fez o primeiro ressurreição, o filho do general Jairo, a filha de 10 anos do general Jairo, depois ressuscitou o filho da viúva de Naí, depois ressuscitou a Lázaro, depois a caminho sul, quando maldiçoou a figueira. Enfim, quando ele veio como verdadeiro homem, como verdadeiro Deus. Mas depois que ele padeceu, então ele conversando, Pedro um dia disse para ele, Senhor, não permita que faça isso contigo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem
a palavra de Deus, que o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor tem provado isso para nós. E o Senhor, estou falando aqui num linguajar simplificado, o Senhor falou para ele, naquela forma que nós entendemos, vamos falar numa língua que todo mundo entende. Pedro, se eu vim por uma missão, se eu não pagar a sua conta, você não tem parte comigo. Eu vim para pagar a conta de todos vocês. Mas, simplificando, foi a resposta. E aconteceu, como nós tudo temos conhecimento, que ele foi crucificado, sofreu, expirou no madeiro. Antes disso teve que carregar uma cruz pesadíssima. Aquela cruz estava todos os nossos pecados em cima dela. Ele não aguentou, chegou o moço lá, o Cirineu, ajudou ele a levar aquela cruz pesada com nossos pecados até o Gólgota. E lá ele foi executado. E ele cumpriu ali a sua missão. O Cordeiro que derramou sangue para resgatar nós das nossas ignorâncias, dos nossos pecados. Todo os seus pecados foi perdoado. Só que você tem que entender ele e se padronizar de acordo com a vontade dele para que você seja digno de entrar no reino de Deus. A porta é muito larga, aí tem baile, tem festa, tem prostituição, é muito larga a porta que te leva para o inferno, que faz você reger os dentes no fogo do inferno. Mas a porta que leva para o céu, e muita gente que tem conhecimento da graça, fica pensando, eu vou desfrutar mais 1 ano, mais 2 anos, porque depois eu tenho tempo para mim ser filho de Deus. Muitos já morreram nessa ignorância, esperando que amanhã tinha uma oportunidade, e por ele ter conhecimento, não teve essa oportunidade. Então, a melhor forma é hoje. Você está sendo convidado agora. Obedeça e Deus proverá todas as coisas. Aqui sim nós temos liberdade. Nós temos liberdade de ter a nossa casa, de ter a nossa família, de abraçar nossos filhos, de abraçar nossas esposas e desfrutar dessas bênçãos de Deus. E como nós somos filho do homem, dono de todas as coisas, ele disse, filho meu, filha minha, busca meu reino e a minha justiça e as demais coisas eu proverei na vossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, olha, quando ele voltou voltando atrás um pouquinho, ele voltou como Deus. Depois da ressurreição, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, as mulheres, e depois apareceu para os demais, e ele disse, a mim me é dado todo o poder no céu e na terra. Então, quando ele voltou como Deus purinho, onisciente, onipresente e onipotente. E ele provou isso para nós. E ficou 40 dias entre nós, nos orientando e nos ensinando o que deveria fazer. Apareceu depois da ressurreição lá, para os pescadores, que eram discípulos, e estavam pescando, Pedro e os demais, onde ele mandou pescar a noite inteira, não pegar o peixe. Depois, quando já estava na praia, num lugar que não tem peixe, ele apareceu e ordenou que jogasse a rede à direita do barco. E encheu de 153 peixes. Resumindo, não estou contando toda a história, né? Mas, e aí ele já tinha lá um foguinho pronto, e já tinha alguma coisa para comer, e mandou que traz um desses que vocês pegaram agora, e prepararam mais aquele peixinho, e ninguém se atrevia a perguntar quem és tu, porque ele sabia o que era o Senhor depois da ressurreição. Depois apareceu mais para os dois no caminho de Emaús, e depois, por último, numa mesa como essa que eu estou sentado aqui, tudo bagunçada, mas vou mostrar para vocês que tem uma aparência, aqui é para 10 até 12 pessoas, nessa mesa aqui, mas tem uma aparência daquela mesa, porque estava ali os 11 discípulos na mesa na hora da ceia, e ele apareceu, e ninguém se atrevia a perguntar quem era, porque sabia que era ele. Quando ele disse, paz sejas contigo, convosco, ele se identificou.
E daí começaram a pensar, poxa vida, o espírito não tem carne e não tem osso. Eles tinham medo de tocar nele e não encontrar nada, porque ele tinha ressuscitado. E ele, como ciente, presente, potente, ele adivinhou o pensamento deles e disse: por que turbais vossos corações? Vede que um espírito não tem carne e não tem osso, e eu tenho. Toque, e mostrou as mãos e tocou naqueles que estavam próximo dele, para sentir que ele era carne e osso, ressuscitou em carne e osso, e ficou 40 dias entre nós, nos orientando, nos ensinando, e comendo e bebendo junto com nós. E depois, essa foi a última aparição, depois dos 40 dias, quando ele foi exceder ao céu, ele saiu para fora e disse, ali mesmo ele disse: ide a todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E aquele que crer pegarão na serpente, como Paulo lá na ilha de Pátimo estava acendendo fogo, pegou uma serpente sem ver, ela picou ele sacudiu ela, jogou no fogo e não lhe fez dano algum. Até algum pensava que a qualquer momento ele tinha escapado da prisão, transferido para lá, e que a qualquer momento ia morrer, mas depois glorificaram a Deus e acharam que era um Deus que estava ali. E era um deusinho mesmo, porque filho de Deus é deusinho, tá? É um Deus, nós somos representantes de Deus, glória a Deus. Uma analogia segundo a palavra de Deus. Então veja bem, olha só, Deus tem um plano de salvação para todos nós. E depois ele disse: pegarão nas serpentes, se comer alguma coisa mortífera, alguém te deu um veneno para te matar porque não gosta de você, na comida ou em qualquer coisa, você agradeceu a Deus, pode comer, não sabendo, pode comer. Se você sabe e você come, aí você vai tentar a Deus, tá? É diferente, não tentareis o Senhor teu Deus. Mas se você não sabe, na inocência, e você deu graças a Deus pelo alimento, pelo beber, e bebeu, não te vai fazer dano algum. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se colocar a mão no enfermo, nessa crença, principalmente se estiver preparado em oração e jejum, libertará o enfermo. É promessa, é uma das 8.000 promessas, é várias, aqui eu já falei de várias das 8.000 promessas em nosso favor. Então, busca meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu proverei na vossa vida. Então, são muitas coisas que Deus tem reservado para você, e esse é o testamento que às vezes você tem lá na sua casa, aberta todo o tempo, porém você não sabe o que está escrito naquele testamento que te dá o direito de voar, que te dá o direito da liberdade. O dia que você entender isso, você vai ver que essa é a verdadeira liberdade, a verdadeira graça, a verdadeira paz. Ninguém tem uma paz lá nesse mundo mentiroso, enganador, do que você ter a proteção de Deus e sentir a presença dele no seu coração, como eu sinto hoje, graças a Deus, glória ao nome santo do Senhor. Então, amigos, irmãos, você que às vezes está um pouco desanimado, por a razão às vezes de não entender o mistério da palavra de Deus. Aqui eu termino este áudio esse vídeo, para não ficar muito extenso. E aí, se Deus permite, vou fazer mais um. E se não, quando eu tiver numa outra oportunidade, eu cumprimento aqui. Deus abençoe.